Boa noite a todos. Eu sou o Almirante Valicente, da Marinha do Brasil, e antes de mais nada gostaria de agradecer esta oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e faço esse agradecimento à Academia de Inteligência Geográfica, sobretudo ao Dr. André Luiz Opelari. Durante a nossa apresentação, nós vamos falar um pouco do Programa de Submarinos da Marinha e do Programa Nuclear da Marinha. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma inter-relação entre este assunto, o nosso Programa de Desenvolvimento de Submarinos e o Programa Nuclear da Marinha, com o escopo deste seminário. Vocês vão ver, todos verão, durante a minha apresentação, eu espero que possam ver, que o Programa Nuclear da Marinha, sobretudo, que existe no sentido de termos a planta nuclear embarcada para um submarino convencional com propulsão nuclear, ele, ao longo da sua vida, ele gerou uma série de dualidades, de tecnologias que hoje são utilizadas nos mais diversos setores na nossa sociedade e no programa nuclear brasileiro. E, portanto, vai ao encontro de soluções energéticas para o nosso país. Portanto, eu acredito que, em alguma medida, em grande medida, o tema desta apresentação vai ao encontro também do tema global deste seminário. Nós vamos seguir esse breve sumário que tentará mostrar a longa relação da Marinha com a ciência e tecnologia no Brasil. Os senhores verão que desde muito tempo a nossa instituição, a Marinha, tem uma profunda relação com a pesquisa e desenvolvimento e a ciência e tecnologia, tendo participado ativamente desse processo de desenvolvimento no Brasil. Além disso, nós vamos ver o porquê de nós termos no nosso programa de desenvolvimento de submarinos, o objeto principal é a busca de um submarino convencional com propulsão nuclear. Por que isso? Qual o motivo do Brasil ter um submarino com propulsão nuclear? E depois nós vamos apresentar o programa propriamente dito para todos. Bem, nós começamos com o Almirante Álvaro Alberto, o Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Foi um ícone da contribuição da Marinha do Brasil para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, tendo sido um dos pioneiros no estudo da energia nuclear no país. Ele foi um dos principais responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, do qual foi o primeiro presidente, e também da Comissão Nacional de Energia Atômica, a atual CNEM. Em sua homenagem, o CNPq criou, em 1981, o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, atribuído ao pesquisador que tenha se destacado pela realização de obra científica ou tecnológica de reconhecido valor para o programa da sua área. Também em sua memória, as nossas usinas de Angra levam seu nome, a Central Nuclear Álvaro Alberto. O primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear ostentará também o seu nome. E ele é também o patrono da ciência, tecnologia e inovação da Marinha do Brasil. Nós também podemos citar outros exemplos da contribuição da Marinha para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Por exemplo, há mais de 60 anos, o convênio entre a Marinha do Brasil e a Universidade de São Paulo, que vem logrando diversos e importantes resultados, como, por exemplo, a formação, já em 1959, da primeira turma de engenheiros navais do Brasil. No mesmo ano, foi criado o Instituto de Pesquisas da Marinha, o IPQM, uma ICT, uma instituição científica, tecnológica e de inovação, que contribui para a independência tecnológica do Brasil, o desenvolvimento da base industrial de defesa e o fortalecimento do poder naval.
Também em 1979, iniciou-se o programa nuclear da Marinha, que nós veremos em mais detalhes adiante. O Instituto do Mar Almirante Paulo Moreira, IAPM, outro ICT da Marinha, foi criado em 1984, a partir do projeto Cabo Frio, para assegurar e racionalizar os estudos necessários ao conhecimento e à utilização dos oceanos e das águas interiores. Em 86 foi criado o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, também uma ICT, que tornou-se responsável pelo desenvolvimento do programa nuclear. A partir de então, a Força passou a ter grande relevância para o setor nuclear brasileiro, devido à instalação e à manutenção de cascatas de ultracentrífugas. Enfim, são muitas as contribuições da Marinha para a ciência e tecnologia do país. Mas por que o Brasil precisa de um submarino? Por que o Brasil precisa de submarinos? Por que o Brasil precisa de um submarino convencional com propulsão nuclear? Essa parte da nossa apresentação pretende mostrar esse porquê. E eu começo falando desse conceito formulado pelo cientista estadunidense George Kennan, que citou os países gigantes, também existe a tradução para países monstros, e que mostra os países com maiores territórios, maiores economias e maiores populações. E nós vemos que na interseção dessas ideias, desses conceitos, estão alguns poucos países: Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, China e, forçando uma barra, a União Europeia, considerada como bloco. Aí estão os países que estão entre os que possuem maiores territórios, as maiores economias e as maiores populações. Desses países, somente 3 possuem reservas significativas de urânio e tecnologia nuclear: Estados Unidos, o Brasil e a Rússia. Esse gráfico que nós estamos vendo na nossa apresentação é para a reflexão dos senhores, para mostrar a grandeza do nosso país e a importância de nós buscarmos assegurar, ou melhor, estar nesse lugar geopolítico que o nosso tamanho nos impõe. Agora eu vou apresentar para os senhores um novo conceito. Talvez para alguns seja um novo conceito. O conceito de Amazônia Azul. Essa ideia foi criada pela Marinha no intuito de chamar a atenção da sociedade para a importância do nosso mar, das águas jurisdicionais brasileiras. A gente usou esse termo, Amazônia Azul, considerando que muitos se preocupam com a nossa Amazônia Verde, e é uma preocupação legítima, evidentemente, mas a gente quer chamar a atenção para uma outra área também muito importante, muito rica, e com essas características que os senhores podem ver nos slides, que é a nossa Amazônia Azul. 5,7 milhões de quilômetros quadrados, isso equivale a 67% do território brasileiro. E nós temos também 60 mil quilômetros de hidrovias. E os senhores veem a importância dessa Amazônia Azul. É de lá que nós tiramos praticamente quase toda a nossa produção de petróleo, 85%, 75% do gás natural. Uma coisa que a gente muitas vezes esquece, mas as comunicações no mundo não são feitas por satélites, né? 99% das comunicações no mundo são feitas por cabos submarinos. Muitas vezes a gente esquece disso. Também é uma área rica em recursos minerais, em biodiversidade, ou seja, é uma riqueza que nós precisamos preservar, nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar.
Muitas vezes também nós esquecemos das ameaças que nos circundam. São muitas. Se a gente pergunta para alguém na rua, claro que a maior parte da nossa população, da nossa sociedade, vai falar que o Brasil é um país pacífico, que nós não temos guerras. Mas existem guerras invisíveis, ameaças invisíveis, outras visíveis, como nós podemos ver nesse slide, em que a gente chama atenção para alguns pontos que podem podem suscitar a cobiça de outros. Questões também que estão sempre nos preocupando, a nossa sociedade. São as questões ambientais, a atual guerra cibernética, a pesca predatória que existe no mundo todo e existe também no nosso litoral, nas nossas águas, no nosso mar territorial e, além disso, na nossa zona econômica exclusiva. São motivos para nós nos preocuparmos e investirmos na proteção da nossa Amazônia Azul. E aí nós chegamos ao nosso submarino. Os submarinos, por si só, são armas importantes, pela sua capacidade de dissuasão, pela sua capacidade furtiva. Os submarinos, eles, como todos sabem, ele se esconde no mar, né? Ele navega mergulhado no fundo do mar. E, portanto, ele tem uma capacidade de ocultação muito maior, evidentemente, do que um navio de superfície. E, por isso, são navios, são armas muito importantes em qualquer sistema de defesa. Mas o submarino convencional, com a propulsão dieselétrica, como o nome diz, ele utiliza motores diesel, que precisam de ar para a combustão. E por isso, os submarinos com propulsão dieselétrica, eles se expõem quando vêm próximos à superfície para poder jogar fora os gases da combustão e absorverem, sugarem, digamos assim, ar puro que vai alimentar a combustão de seus motores. Isso quando ele precisa usar seus motores para, normalmente é assim que funciona, para carregar as suas baterias, que vão funcionar quando ele estiver em imersão. Ora, o submarino com propulsão nuclear, ele não precisa disso. Como nós veremos, eles utilizam uma planta nuclear como propulsão e, portanto, não precisam de ar. Com isso, eles têm uma manutenção, eles podem ficar embaixo d'água por um período muito maior. Eles têm uma produção ilimitada de energia, praticamente ilimitada, que é a energia advinda de uma planta nuclear. Por isso, para grandes extensões e para operações numa grande área marítima, um submarino com propulsão nuclear, ele é fundamental. E como nós vimos, nós temos 5,7 milhões de quilômetros quadrados a patrulhar, a proteger uma área de infinitas riquezas. Daí a importância de nós termos na nossa força naval um submarino convencional com propulsão nuclear. Agora nós vamos entrar especificamente no tema específico da nossa apresentação. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que nós chamamos o PROSUB, e o Programa Nuclear da Marinha. Aqui eu apresento, para os senhores terem uma ideia, um breve histórico desse desenvolvimento de tecnologia nuclear na Marinha. Nós vimos lá atrás, nosso patrono no início da nossa apresentação, o almirante Álvaro Alberto, em 1954 ele já se preocupava no início da tecnologia nuclear no mundo,
ele vislumbrou a necessidade de que o Brasil trouxesse e desenvolvesse essa energia nuclear, essa tecnologia nuclear no Brasil. E, portanto, ele trouxe de uma forma até, digamos assim, inusitada, 3 centrífugas que estavam na Alemanha, isso em 1954. Esse, eu diria, é a pré-história da tecnologia nuclear no Brasil. Essas ultracentrífugas, elas serviram para que nós conhecêssemos, essas eram centrífugas, não ultracentrífugas, para que nós conhecêssemos como funcionava, como era a ideia de enriquecimento do urânio. Logo depois, nós temos aí nesse processo a entrada em vigor do TNP no mundo, em 1970. Em 75, o Acordo Nuclear Brasil e Alemanha. Em 79, a Marinha inicia o seu programa nuclear. A ideia da Marinha, desde esse começo, 1979, ela dividiu o seu programa nuclear em 2 partes. O ciclo, dominar uma parte que a gente chamava de Ciclone, Projeto Ciclone, que era dominar o ciclo do combustível nuclear, e a outra parte, que nós chamávamos de Chalana, que era desenvolver um reator nuclear de potência para uma planta nuclear embarcada, que seria o propulsor do nosso submarino com propulsão nuclear. Então, em 1979, quando inicia o programa nuclear da Marinha, o foco, o objetivo final era o submarino nuclear, o submarino com propulsão nuclear. E nós buscamos isso arduamente, desde o começo. Em 81, nós vemos aí o convênio da Marinha com o IPEM para a propulsão nuclear, um pouco antes da criação do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Em 83, o domínio do enriquecimento do urânio e a inauguração de Aramar. Aramar é um centro, hoje que congrega o Centro Industrial Nuclear de Aramar. É uma instalação da Marinha, uma instalação industrial e de pesquisa da Marinha, que fica no município de Iperó, próximo a Sorocaba, em São Paulo. E é lá que nós desenvolvemos nossas ultracentrífugas, a tecnologia de enriquecimento do urânio. Essa tecnologia, hoje, é utilizada para o enriquecimento do combustível que nós utilizamos nas nossas usinas nucleares de Angra. Como é feito isso? Existe uma parceria da Marinha com a INB, as Indústrias Nucleares do Brasil, que fica em Resende, e a Marinha instala em Resende, na INB, as cascatas de ultracentrífugas que fazem o enriquecimento desse combustível nuclear para as nossas usinas. Temos também, seguimos aí, os senhores podem ver no nosso slide, mas eu chamo a atenção para um marco importante em 2008, que foi a assinatura da parceria estratégica entre o Brasil e a França e o início do PROSUB, do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. A partir daí, nós tínhamos um programa que tem como objeto principal o nosso submarino, o nosso SNBR, o submarino Álvaro Alberto, que será o nosso primeiro submarino convencional com propulsão nuclear. Ou seja, nós tínhamos, a partir de 2008, condições de desenvolver o projeto de um submarino que iria utilizar aquela planta nuclear que desde 79 nós estamos perseguindo. Bem, nesse slide a gente mostra o que foi essa parceria estratégica. Foi assinada no ano de 2008 entre os presidentes da República do Brasil e da França, e a partir daí foi feito um acordo guarda-chuva, digamos assim, que incluiu muitas outras parcerias
na área de defesa e na área de ciência e tecnologia, mas a principal delas foi a criação do nosso PROSUB, do Programa de Desenvolvimento Submarinos. Então, a partir desse guarda-chuva, foi criado, foram realizados acordos técnicos e ajustes entre ministros da defesa e entre as diversas autoridades francesa e brasileira, para que nós formalizássemos e concretizássemos o nosso programa de desenvolvimento submarinos. E o que é esse programa de desenvolvimento submarinos, o PROSUB? O PROSUB, ele é um programa de grande extensão. Eu posso dizer para os senhores que é o maior programa estratégico do Brasil, e ele envolve não somente o seu objeto principal, que é o nosso submarino nuclear, nosso submarino convencional com propulsão nuclear. Ele também inclui a criação de uma infraestrutura industrial para a construção de submarinos, que foi feita em Itaguaí, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, onde foram construídos diversas instalações industriais, a UFEM, a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, e os estaleiros de construção e manutenção, e uma base de apoio para os submarinos. Isso tudo foi construído nessa área de Itaguaí, próximo a uma outra empresa brasileira, a Nuclep, que faz os cascos dos submarinos, o casco resistente dos submarinos, e numa área estratégica também, por uma série de razões. Então, a primeira parte desse nosso grande programa é essa infraestrutura. E essa infraestrutura foi feita para a construção de, inicialmente, 4 submarinos convencionais no Brasil, ou seja, submarinos com um projeto francês, submarinos que nós chamamos de SBR, e que são próximos aos submarinos da classe Scorpene, de projeto francês. E esses submarinos, além de serem extremamente úteis para a nossa força naval, estarão operativos e operando com a nossa marinha, patrulhando a nossa Amazônia Azul, eles também servem como preparatório dessa infraestrutura para o nosso objeto principal, que é o nosso submarino convencional com propulsão nuclear. E aí, nessa figura, nós temos esse objetivo principal de tudo isso, todo esse esforço que nós estamos fazendo, do PROSUB e do programa nuclear. É o nosso SNBR, submarino convencional com propulsão nuclear, que será batizado Almirante Álvaro Alberto. E aqui nós vemos essa parceria com a França. Ela inclui o projeto do navio, mas não tem nenhuma parte nuclear. Toda a parte nuclear, ou seja, o desenvolvimento tecnológico nuclear, ele é autóctone, ou seja, ele é exclusivo da Marinha do Brasil, desenvolvido no Brasil por cientistas, técnicos, engenheiros brasileiros. A França, ela não nos apoia em nenhuma parte do projeto da planta nuclear embarcada. Então, nessa figura, a gente demonstra isso. O casco, as máquinas auxiliares, toda a parte, o sistema de combate também, né? Toda essa parte, ela tem o apoio francês. O projeto do submarino foi feito por técnicos brasileiros, por engenheiros brasileiros, mas com a transferência de tecnologia da parte francesa. E apoiando essa planta nuclear embarcada, nós temos o programa nuclear da Marinha, que eu já disse para os senhores, foi dividido em 2 partes, o domínio do ciclo do combustível e o projeto de uma planta nuclear para ser embarcada no submarino. Alguns podem me perguntar nesse momento por que a Marinha se preocupou
em dominar o ciclo do combustível nuclear. E é muito simples. O combustível nuclear, o elemento combustível, ele é específico, ele é feito sob medida para cada equipamento, para cada reator, para cada planta nuclear. E ninguém vende combustível para um submarino com propulsão nuclear. Então, desde o começo, nós sabíamos que nós íamos, é como se nós estivéssemos comprando um carro, que nós tivéssemos que comprar também um posto de gasolina, porque nenhum posto de gasolina encheria o tanque do nosso carro. Essa é a ideia. No caso específico, a gente não tinha nem como comprar o posto de gasolina. Nós tivemos que desenvolver o posto de gasolina, que é o nosso combustível nuclear. Então, esse é o nosso grande desafio. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse desafio, nós fizemos uma pequena alegoria com relação à quantidade de homens-hora que nós usamos para construir um carro, um Boeing, um avião, e um submarino com propulsão nuclear. E os senhores podem observar a diferença absurda que existe nesse desafio. Sem comparar com o carro, mas com o Boeing, são 50 mil homens-hora, e no submarino com propulsão nuclear, 8 milhões de homens-hora. E cerca de 5 anos para nós construirmos esse submarino. A gente está falando da construção e não estamos considerando aí o projeto, e no nosso caso, o projeto da planta nuclear embarcada. Isso tudo, claro, não estão nesses 5 anos. Sobretudo porque nós tivemos que partir do zero. Ou seja, foi um desenvolvimento autóctone dos nossos engenheiros e técnicos da Marinha para chegar à tecnologia nuclear, tanto do domínio do ciclo do combustível, como da nossa planta nuclear embarcada. Aqui nós vemos um pouco como foi esse processo de transferência de tecnologia da França para o Brasil. Existem contratos específicos que regulam essa forma de transferir tecnologia da França para o Brasil. Ela se iniciou com a capacitação de cerca de 31 engenheiros, não exatamente 31 engenheiros. Foi criada uma escola específica na França para a formação desses engenheiros. Eram engenheiros já experientes, que tinham experiência em projetos de submarinos, e foram à França para incrementar essa sua expertise no projeto de submarinos, sobretudo para que pudessem se capacitar para o projeto do nosso SNBR, nosso submarino com propulsão nuclear. Hoje, o grupo que faz o projeto do nosso SNBR são cerca de 200 técnicos e engenheiros que ficam no nosso CDS, o Centro de Desenvolvimento de Submarinos, que fica lá em São Paulo também. Então, os senhores veem como foi esse processo desde 2010, a assinatura do acordo estratégico, como os senhores se lembram, foi em 2008. 2010 iniciou essa capacitação. Estamos chegando em 2019 na fase de detalhamento do projeto. Em breve iniciaremos a construção do nosso submarino nuclear, nosso submarino convencional com propulsão nuclear, e pretendemos que em 2031 ele seja lançado. Agora, falando um pouco do nosso programa nuclear, eu vou falar para vocês, para os senhores, como funciona o ciclo do combustível. Ele começa com a prospecção, com a mineração, que essa parte no Brasil é feita pela ANB também, as Indústrias Nucleares do Brasil. Depois disso existe a conversão desse
urânio, que sai já das minas na forma de yellow cake, ele tem uma conversão em UF6 e depois ele passa pelo enriquecimento, que é feito em cascatas de ultracentrífugas. Eu acho que demoraria muito seria uma outra palestra para a gente falar só do ciclo do combustível. Mas eu vou falar rapidamente para vocês como funciona, e hoje a maior parte dessas informações também estão disponíveis nos sites, etc., quem tiver interesse. Mas eu mostro essa figura para os senhores para que os senhores vejam que a Marinha hoje ela detém o conhecimento e domina o ciclo do combustível completo, ou seja, ela domina a tecnologia para fazer essa conversão em UF6, depois do enriquecimento nas nossas ultracentrífugas, as cascatas de ultracentrífugas. Depois desse enriquecimento, ele é reconvertido, né, em pó e são produzidas as pastilhas de urânio enriquecido, que são colocadas nas varas que vão compor o elemento combustível. Esse elemento combustível ele será inicialmente utilizado numa planta piloto, digamos assim. Por que isso? Porque para colocarmos o reator nuclear, a planta nuclear, dentro do submarino, nós vamos primeiro testá-la em terra. E por isso nós temos o projeto do LabGene, que é o Laboratório de Geração Nucleoelétrica. O LabGene ele será o teste, o protótipo do reator que nós vamos utilizar no submarino. Antes nós vamos testá-lo exaustivamente em terra, lá em Aramar, como eu falei para os senhores, em Iperó, para depois nós nos assegurarmos e tivermos a confiabilidade nessa planta nuclear, nós vamos instalar uma planta igual, equivalente, no submarino. Então, no desenho, os senhores veem que esse mesmo combustível, é o mesmo combustível, é igual, ele será utilizado tanto na geração de energia elétrica, lá no LabGene, como no nosso submarino com propulsão nuclear. E depois disso, ele vai para o depósito. Nós vemos na figura, cada cilindro desses é uma ultracentrífuga. E elas estão dispostas em cascata. É isso que nós chamamos de cascata, porque o enriquecimento ele é feito dessa forma. O gás com urânio, né, com flúor e urânio, o F6, ele vai passando de ultracentrífuga em ultracentrífuga e vai sendo centrifugado lá dentro. E por esse processo, as partículas com urânio enriquecido elas vão sendo separadas do urânio empobrecido, né, e de novo enriquecidas na próxima ultracentrífuga. Por isso que nós chamamos de cascata. Ao final de uma cascata, nós temos urânio enriquecido no percentual desejado. No Brasil, as ultracentrífugas, essa tecnologia das ultracentrífugas foi desenvolvida pela Marinha do Brasil e hoje são também utilizadas no enriquecimento do combustível que nós usamos na INB. Quer dizer, a INB usa essas ultracentrífugas para enriquecer o combustível que é utilizado nas nossas usinas nucleares. É importante dizer que nós, todas as instalações nucleares brasileiras, nossas usinas nucleares, a INB, as Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende, e também o Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, em Aramar, sofrem frequentemente inspeções da IAA, da Agência Internacional de Energia Atômica, e da ABAC, da Agência Brasil-Argentina. Nós estamos permanentemente sofrendo essas inspeções, sendo inspecionados, e eu posso dizer para os senhores que o nosso programa nuclear, o programa nuclear da Marinha, é o único programa nuclear de uma força armada, no caso do Brasil da Marinha, que é inspecionado pela IAA e tem um acordo com a ABAC para essas inspeções também.
Nós vemos nessa figura, do lado direito, os senhores podem ver, o nosso LabGene, é o Laboratório de Geração Núcleo-Elétrico. Como eu disse para os senhores, é o protótipo em terra da planta de propulsão nuclear. Ele vai usar exatamente o mesmo reator e nós vamos fazer todos os testes para o comissionamento dessa planta nuclear, para depois utilizarmos essa mesma planta, não a mesma planta, mas uma planta idêntica, no nosso submarino. Hoje, essa figura é uma figura real, lá em Aramar, em Iperó, no interior de São Paulo, e nós iniciaremos esse comissionamento em 2022, ano que vem. É um grande desafio tecnológico, que conta com uma parceria que eu destaco aqui com a Embraer, com a TEC, com o Naval Group, que nos ajudam em alguns setores, em alguns produtos necessários para esse nosso laboratório. E durante esse longo processo que nós passamos desenvolvendo tecnologia nuclear, desenvolvendo o nosso programa nuclear da Marinha, nós nos integramos naturalmente com o Programa Nuclear Brasileiro. Essa figura tenta mostrar isso. O Programa Nuclear da Marinha, ele chegou ao domínio do ciclo do combustível, está construindo e vai comissionar um reator nuclear de potência lá no LabGene, e depois a construção do nosso submarino convencional com propulsão nuclear. Mas enquanto isso, nós tínhamos uma estreita relação com a INB, as Indústrias Nucleares do Brasil. Como eu disse para os senhores, nós temos uma parceria. A Marinha, ela desenvolve e produz as ultracentrífugas que são utilizadas pela INB para o enriquecimento do combustível das nossas centrais nucleares, da nossa central nuclear, das nossas usinas nucleares. Portanto, em alguma medida, nós estamos contribuindo com a geração de energia no Programa Nuclear Brasileiro. Da mesma forma, a Nuclep, que é uma empresa estatal criada no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro para produzir tecnologia nuclear e construir elementos nucleares para a indústria nuclear, para as nossas usinas, também tem uma relação enorme com a Marinha, uma vez que é a Nuclep que produz, que constrói o casco resistente dos nossos submarinos. E com a ACNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é a relação constante para o licenciamento de todas as nossas atividades, desde o LabGene e todas as outras. Isso provocou frutos também, como o reator multipropósito brasileiro e o projeto do DESSAL, em que nós participamos. Não é um projeto da Marinha, mas nós participamos estreitamente. E nós vamos ver um pouco adiante. Olha, esse slide não é muito bonito, eu sei. Ele é até meio confuso, né? Muito povoado, né? Poluído. Mas a ideia foi justamente passar para os senhores o tanto de empresas nacionais que participam do nosso programa de nacionalização. Isso mostra a importância de nós desenvolvermos um programa dessa natureza, desse porte e dessa natureza no Brasil. Nós acabamos envolvendo centenas de instituições e empresas dentro do projeto, do programa. E com isso, a geração de empregos, a geração de ciência, enfim, todos ganham, o país ganha quando nós levamos a cabo um projeto dessa magnitude. Então, para os senhores verem a importância desse programa, como eu estava dizendo, são 200 empresas brasileiras visitadas, 75 projetos concluídos, 23 universidades e institutos de pesquisa. E aí estão os principais sistemas e equipamentos que foram nacionalizados, ou seja, produzidos no Brasil a partir da transferência de tecnologia de empresas, sobretudo francesas.
E eu posso dizer para os senhores com orgulho que alguns desses equipamentos e sistemas hoje são utilizados inclusive na indústria francesa. Por exemplo, as válvulas de casco, foi tamanha a qualidade das válvulas e o preço, evidentemente, que os franceses, o Naval Group, passou a importar essas válvulas de casco para os seus submarinos em construção. Isso mostra, com muito orgulho, lógico, a qualidade e a perseverança, a capacidade da nossa indústria, que a gente precisa fomentar cada dia mais. Esse slide nos mostra agora um outro aspecto, um aspecto mais palpável, mais direto, que é a geração de empregos e a geração de recursos, de tributos pagos pelo programa. Então, os senhores podem ver a quantidade de empregos diretos e indiretos. Ao todo, são cerca de 24 mil empregos diretos e 40 mil empregos indiretos, além de uma enorme soma paga em tributos. Isso sem contar, certamente, o tanto de tecnologia, de transferência de tecnologia que foi feita para as nossas universidades, institutos de pesquisa e para a nossa indústria em geral. Bem, eu já falei rapidamente e durante a nossa palestra, desde o início, eu venho dizendo que no transcorrer do nosso programa nuclear, desse nosso esforço, dessa nossa corrida de fundo para chegarmos ao nosso submarino, nós produzimos tecnologia e produzimos diversas dualidades. Eu aqui cito alguns efeitos colaterais, no bom sentido, desse nosso programa nuclear, que foram essas dualidades. Como nós desenvolvemos a tecnologia para reatores nucleares, lá no nosso centro tecnológico, junto dessa parceria com o INPE e também com a CNEM, nós participamos do projeto do reator multipropósito brasileiro, o RMB. Esse reator será um reator de pesquisa, não um reator de potência, mas será um reator de pesquisa, que uma das principais funções dele, eu diria que talvez a principal, será a produção de radioisótopos, que trará para o Brasil a autossuficiência na produção de radiofármacos. A gente, às vezes, esquece da importância da tecnologia nuclear na medicina. A medicina nuclear hoje é fundamental no tratamento do câncer, de doenças cardiovasculares. Ela é amplamente utilizada. E o nosso RMB produzirá os radioisótopos, tornará os isótopos disponíveis para a produção desses radiofármacos no Brasil. Hoje esses isótopos são importados, alguns são produzidos no Brasil, mas a disponibilidade deles, sobretudo para a rede pública, para o SUS, para a rede pública de saúde, é muito pequena. E o RMB é um projeto que vai fechar essa lacuna. Além disso, ele servirá como um reator de pesquisa para a área nuclear, para a irradiação de alimentos, por exemplo, para a irradiação de insetos, para toda a pesquisa na área nuclear. Então aí nós temos uma série de espectros desse nosso programa nuclear, da tecnologia nuclear, que nós não temos tempo de vê-los com detalhes, mas aí tudo que de certa forma esbarra no nosso programa nuclear. Aí no último slide eu falei do RMB, aqui eu cito o DESAL, que é um projeto também da CNEM, em parceria, que utiliza reatores modulares que podem, como os senhores sabem, os reatores produzem energia, os reatores nucleares, as plantas nucleares, elas produzem como uma caldeira.
Na Marinha a gente antigamente estava acostumado a ter as caldeiras, né, que produzem vapor, e o vapor gira turbinas que geram energia. É assim que é produzida a energia nuclear, da mesma forma que antigamente, digamos assim, né? Antigamente nós tínhamos as caldeiras a vapor, quer dizer, as caldeiras são a vapor, nós tínhamos as caldeiras que eram alimentadas por carvão, depois veio o óleo diesel e hoje as nucleares. Enfim, o Dessal ele utiliza essa água utilizada, né, para a geração de energia. Ela pode ser, o projeto pode utilizar esse processo para dessalinizar a água e assim produzir água potável, água utilizável em regiões que tenham deficiência, né, necessidade de água potável. Isso é um dos aspectos aí, além dos outros, que os senhores podem ver nesse slide. Aqui eu falo um pouco mais do RMB. É certamente um empreendimento muito importante e que, por ser um reator de pesquisa, ele também vai fomentar a pesquisa na área nuclear. Isso é fundamental para o Brasil, né? Certamente o RMB, diretamente, como a gente disse já, ele vai produzir os isótopos para a produção de radiofármacos, ou seja, uma atividade que diretamente aumenta a qualidade de vida da nossa sociedade de forma imediata, digamos assim, porque ele produz esses radioisótopos. Mas, além disso, ele também será fundamental, o RMB, como nós veremos no próximo slide, ele será uma área de pesquisa, né, um campo de pesquisa na área nuclear. Então, como eu estava falando, aí nós vemos a planta esquemática do que será o RMB. Será um complexo de laboratórios, não somente a planta nuclear, né, o reator nuclear de pesquisa, mas em torno dele nós faremos um complexo de laboratórios que será a base, será o grande centro de pesquisas na área nuclear e que certamente gerará muitos frutos para o Brasil, para a sociedade brasileira. É importante, já que eu estou falando do RMB, eu estou falando de tecnologia nuclear, que a gente desmistifique um pouco essa tecnologia. A tecnologia nuclear, ela é importantíssima em diversos setores. Eu já falei da medicina, muitos dos senhores, eu tenho certeza, que já fizeram a ultrassonografia, a ressonância magnética, e sem saber que essa tecnologia é fruto da tecnologia nuclear. Além disso, os contrastes que são utilizados na medicina, os radiofármacos, tudo isso aumenta muito a capacidade da nossa medicina. Isso é um dos aspectos. A irradiação de alimentos hoje faz com que os alimentos possam chegar a outros locais ainda podendo ser utilizados, ou seja, aumenta o tempo de vida útil e com isso permite que eles sejam transportados com maior segurança, com maior capacidade, né, para serem utilizados lá no seu destinatário. Ou seja, a tecnologia nuclear ela é fundamental e ela permeia uma série de aspectos da nossa vida cotidiana, mesmo que a gente não saiba. E a produção de energia nuclear, ela é limpa. Uma planta nuclear, ela produz energia sem produzir gases tóxicos, né? E claro, tendo a segurança nuclear que nós temos e temos no mundo todo hoje em dia, ela pode produzir energia de forma limpa.
Então é importante que a gente passe a encarar a energia nuclear sem preconceito, sem lembrar de Hiroshima e Nagasaki, sem lembrar dos pouquíssimos acidentes que ocorreram até hoje. Então é importante que a gente tenha um novo olhar sobre a tecnologia nuclear. Bem, agora eu vou apresentar para os senhores um breve filmete que eu espero resuma um pouco dessa nossa apresentação e mostre um pouco mais, com imagens, um pouco mais do nosso trabalho. O Brasil despertou como nação para o desenvolvimento contínuo e orgânico da atividade científica e tecnológica no início do século XX, com a criação do Instituto Manguinhos em 1900 e a fundação da Academia Brasileira de Ciências em 1916. A partir da década de 1950, a Marinha do Brasil passou a ser um protagonista central do desenvolvimento científico e tecnológico do país, com a iniciativa liderada pelo almirante Álvaro Alberto de criação do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde então, a Marinha tem dado contribuições históricas ao país, como os projetos navais do Almirante João Cândido Brasil, o salto tecnológico implementado nas comunicações navais pelo Almirante Tácito Reis de Moraes Rego e a histórica empreitada de 3 gerações de oficiais da Marinha que resultou na conquista do domínio do ciclo nuclear. Período que se seguiu à Guerra Fria, com o vertiginoso avanço tecnológico ocorrido na área militar nos 4 cantos do planeta, a Marinha do Brasil reorientou sua estratégia no setor de ciência, tecnologia e inovação com a criação, em 1959, do Instituto de Pesquisas da Marinha. O resultado foi mais um salto de qualidade nas pesquisas nas áreas de armamento, biologia marinha, bioquímica, oceanografia física, eletrônica, química e acústica submarina. Em seguida, foram criados o Centro de Análise de Sistemas Navais, o CASNAV, com o propósito de analisar e desenvolver projetos de sistemas navais complexos, e o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, IAPM, destinados a apoiar e executar estudos do mar e de seus recursos oceanográficos, físico-químicos e biológicos. Na área médica, começou a funcionar em 1988 no Hospital Naval Marcílio Dias, um instituto de pesquisas biomédicas dedicado à medicina regenerativa voltada ao tratamento de lesões cutâneas, à prospecção química de produtos naturais e estudos moleculares de viroses emergentes. Em 2008, o aumento da complexidade das demandas resultou na criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. Inicialmente subordinada ao Estado-Maior da Armada, ela tinha como missão centralizar o gerenciamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento em curso no âmbito do CASNAV, do IAPM e do IPQM. Em 2016, a necessidade de se racionalizar ainda mais a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais empregados no setor resultou no 3º ciclo de evolução da área de Ciência e Tecnologia da Marinha. A Secretaria deu lugar à atual Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Com a mudança, a DGDNTM passou a ser responsável pela supervisão da execução e do gerenciamento dos programas de desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear e dos submarinos com propulsão dieselétrica, além do gerenciamento do projeto e da construção do estaleiro e da base de submarinos da Ilha da Madeira. Também ficou subordinado à nova direção-geral o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, responsável pela execução do Programa Nuclear da Marinha nas atividades relacionadas ao desenvolvimento do ciclo do combustível nuclear, e ao Laboratório de Geração Nucleoelétrica, LabGene, onde a Marinha desenvolve e constrói o protótipo da planta de propulsão nuclear do futuro submarino Álvaro Alberto.
Um dos programas atualmente em curso no IAPM faz o monitoramento ambiental do estaleiro e base naval para a construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear na área do Complexo Naval de Itaguaí, no sul do estado do Rio. Também no âmbito do IAPM, o programa CISPRES, Sistema de Previsão do Ambiente Acústico para Planejamento das Operações Navais, busca fornecer informações ambientais e dar mais precisão aos sonares através dos modelos físico-matemáticos. O programa CESUB desenvolve um sistema de comunicações para submarinos com uma moderna tecnologia nacional baseada em métodos acústicos. Outro programa do IAPM, o CESUB-FINEP, que desenvolve sistemas seguros de transmissão de dados também por métodos acústicos entre plataformas submarinas de superfície e também entre estações de terra e plataformas submarinas. O programa LabMar trabalha na construção e aparelhamento de um laboratório de monitoramento por métodos acústicos da ressurgência na área de Arraial do Cabo, no litoral do Rio. O programa PELD, Pesquisa Ecológica de Longa Duração, está implantando um sítio de pesquisa permanente no ecossistema de ressurgência de Cabo Frio para estudar os processos estruturadores do funcionamento do ecossistema marinho da região. Um outro programa do IAPM estima o esforço reprodutivo dos corais em 3 bacias sedimentares do litoral brasileiro. Com esses e outros programas, a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico amplia e aprofunda a inserção da Marinha do Brasil na era do conhecimento, um avanço lastreado na ciência, na tecnologia, na capacitação industrial e na inovação, pelo bem e pelo futuro do Brasil. Senhores, eu espero que a palestra tenha sido proveitosa, que eu tenha conseguido mostrar um pouco do nosso trabalho, dos 2 principais programas da Marinha do Brasil, o Programa de Desenvolvimento Submarinos, o PROSUB, e o Programa Nuclear da Marinha, o PNM, como nós chamamos. Eu posso garantir para todos os senhores que é motivo de muito orgulho para todos nós. Para quem conhece os programas, é motivo de orgulho, não só para quem está diariamente trabalhando nele, mas eu tenho certeza absoluta, é um orgulho para todos nós brasileiros, nós estarmos tocando 2 programas com tamanhos desafios e que gera tanto para o nosso país. Mais uma vez eu agradeço à Academia de Inteligência Geográfica essa oportunidade. Mais uma vez agradeço também o convite do Dr. André Luiz Opelari, que nos permitiu mostrar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos, e antes de encerrar, eu convido a todos que, na medida do possível, conheçam um pouco mais dos nossos programas e da Marinha do Brasil, do que nós fazemos diariamente para a proteção do nosso Brasil, da nossa Amazônia Azul. Muito obrigado, boa noite.